Olá, tudo bem? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer nesse cabelinho aqui hoje. Como vocês podem ver, o cabelinho dessa minha cliente, ele já tá há 2 anos sem mexer nele, é um crescimento totalmente natural. E eu vim ensinar pra vocês, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, o Basic Layer Cut, que é aquele corte básico que todo profissional tem que saber. Então, se você está começando na área do cabelo, se você já tem muita experiência, esse corte vai funcionar para você. Vamos lá? Bom, como eu estava falando para vocês, eu estou aqui com o cabelo da minha cliente, ela já faz 2 anos que não vai ao salão, não tem nenhum tipo de corte, e eu vou te ensinar um passo a passo bem detalhado. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, porque eu percebo que a maioria de vocês vem, assiste rapidinho e sai correndo, e aí você acaba perdendo os novos conteúdos que a gente lança aqui no canal semanalmente. Então, se você não quer perder as aulas, se você quer ficar por dentro de todos os conteúdos, se inscreva, tá? E se você gostar, se você assistir, gostar da nossa aula de hoje, desse corte que eu vou ensinar vocês, deixa o seu like, assim é uma forma de eu saber que você agraciou esse produto, Ai, que desgrama. Assim é uma forma de eu saber que você curtiu esse conteúdo e que te ajudou de alguma maneira. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu mesma vou dar uma lidinha e te ajudar ainda no que ficou. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá que é o @JulianaGranadaOficial. Lá a gente tem um contato perto diariamente, né? E você pode também tirar suas dúvidas através de lá. Então bora para a aula começar esse cortezinho aqui que vai ficar sensacional. Bom, vamos lá então. O nosso cabelinho de hoje, ele é um cabelinho já que está sem corte há 2 anos. A gente vai tirar aí em média de 10 dedos. Nós vamos manter a base dele um pouquinho mais reta para poder trazer volume para as pontas, afinal os fios dela são finos. A gente vai subir ele na camada em U, tá? Então a frente vai ficar um pouco mais curtinha, para quando ela jogar aqui para frente, o cabelo não fique reto e não traga muita seriedade para o semblante dela, tá? Então esse corte que a gente chama de Basic Layer Cut, ele tem a base reta, você define o comprimento que você quer tirar aqui, depois você sobe ele levemente aqui em U e a gente faz algumas 2 ou 3 camadas, principalmente na parte da frente, para trazer esse movimento, essa jovialidade ali para o cabelo da cliente, tá? Uma coisa que eu queria atentar aqui para vocês é porque esse cabelinho a gente vai fazer 2 processos nele. A gente vai fazer esse corte, que é o que eu tô gravando aqui para vocês, e a gente também vai fazer um outro processo que é de iluminar ali o moreno iluminado um pouco mais caramelo, que também vai vir no canal aqui como conteúdo para vocês. Então, agora vocês estão vendo o cabelo dela sem luzes. No final, quando eu mostrar o resultado do corte, já vai ter algumas luzes. Isso é bom por quê? Porque quem quiser aprender o corte vai ficar dentro desse vídeo, mas também quem quiser aprender a técnica de luzes que vai ter nela, vai conseguir achar aqui no canal um outro vídeo, tá bom? Então, foca na teoria, porque agora a gente vai começar esse corte de uma maneira bem fácil. Bom, a gente tem a divisão universal, que a gente chama em todos os cabelos, quando a gente vai fazer o corte, que se chama divisão de 4, divisão de 5 ou divisão de 9, tá? Esse corte aqui a gente vai dividir em 4, que seria 2 camadas na frente e 2 camadas atrás, tá bom? Para trazer um pouco mais aí de facilidade na hora de você manipular o cabelo. Vamos lá? Então eu já fiz a divisão aqui de 4 para a gente começar esse corte, tá? Eu vou escolher a minha tesoura de fio reto e aí sempre, como vocês sabem, colocando aqui no anelar, fazendo esse movimento reto, o dedão, e um corte sempre quem move é o dedão, tá? Não faço esse movimento, eu faço esse movimento num corte de cabelo. Então, a gente vai fazer a primeira divisão aqui, que vai ser em torno de 2, 3 dedos, tá? Se a sua cliente tiver um cabelo muito fino, 3 dedos. Se ela tiver um cabelo com muito volume, aí seriam 2 dedos de grossura. Tiramos aqui a primeira base, é ela que vai definir o comprimento. E a gente vai pegar a nossa primeira mecha guia, que vai ser nesse quadrante aqui do meio. E eu vou elevar ela a 0 graus para definir o meu comprimento. Defini o meu comprimento, faço o movimento que eu mostrei para vocês, tirei a primeira base
pega um pedacinho do que cortou, um pedacinho do que não cortou, eleva a 0 graus novamente e corta esse comprimento. Repito esse mesmo movimento aqui desse lado, também a 0 graus. E eu já tenho a base do meu comprimento nesse cabelo, tá? Vou seguir aqui, a segunda base a gente também vai fazer a 0 graus. Com uma espessura de 3 dedos. Penteio. Pego a minha primeira mecha guia aqui do meio. Separo as demais. E essa minha mecha guia eu vou unir com a de baixo, tá? Quando você fizer essa união aqui, e você elevar a 0 graus, você já vai conseguir ver aonde você cortou, que no caso é essa altura. Mas se você tiver dificuldade porque o cabelo é muito grosso, você pode elevar a 0 graus e dar uma leve dobradinha que você vai ver aqui aonde já foi cortado e aonde você ainda não cortou, tá? Então, um truquezinho aí para quem não conseguir ver o comprimento. Sempre reto, sempre muito limpo a sua mecha. Cortamos então. Continuo o corte aqui. Aqui, ainda 0 graus, eu não vou cortar mais com a base reta, eu vou cortar seguindo o movimento do meu dedo, tá? Então, mecha aqui no meio, dou uma leve inclinadinha, ainda 0 graus, e sigo o movimento do meu dedo, que eu já vou começar a elevação em U. Você começa a perceber que essa lateral é um pouco menor, e ela vai subindo aqui bem levemente. Mesma coisa aqui. Pega um pouquinho do pedaço que foi cortado, um pouquinho do pedaço que não cortou, 0 graus e subo levemente no finalzinho do meu dedo, ó, para fazer o movimento em U, tá? Continuamos aqui, a diferença é que nesse bloco você vai subir a 45 graus, tá? Eu sempre falo com os meus alunos que 0 graus é pro chão, 45 direcionado ao seu umbigo, 90 para o seu seio e 180 para o teto, tá? Então, essas seriam as elevações aí. Então, se aqui eu vou subir a 45, eu vou direcionar para o meu umbigo, o cabelo, para que eu crie uma leve camada aqui e faça esse cabelo subir levemente. Então, eu pego um pedaço do que não cortou, sempre com um pedaço do que já foi cortado. Dou uma penteadinha, elevo a 45 para lá no meu umbigo e corto em ré, movendo apenas o meu dedão. Mesma coisa nessa lateral, um pedaço do que não cortou com um pedaço que já cortou, elevo a 45, ó. Eu sempre voltei o que eu já cortei como mecha guia. Tiro a sujeirinha ali. Mesma coisa desse lado. Segurei. Mantendo sempre um padrão. Já conseguimos ver o balanço, a ponta mais cheia. Vamos fazer esse topo aqui. O topinho a gente vai subir em 90. Pra gente tirar um pouquinho mais. Aqui você já consegue ver a quantidade que a gente já tirou. Já é uma marca bem evidente. Continuamos então com o quadrante do meio, um pedacinho que já cortou com o que não cortou, elevando a 90 graus, ou seja, na altura do seio. Existe uma diferença entre você cortar com a tesoura assim e você cortar com a tesoura assim. Quando eu corto com a tesoura assim, eu estou definindo o comprimento. Quando eu corto assim, eu estou definindo o volume, tá? Então, aqui nós estamos definindo o comprimento. E como o cabelo dela é mais fino, eu não posso tirar muito volume da ponta, porque senão o cabelo dela, a ponta dela fica rala. Então, aqui, mesma coisa. O corte já tá com balanço, ponta cheia, movimento
4 em 1, olha lá, sem nenhum tipo de pontinha maior, as duas laterais exatamente o mesmo comprimento. E agora a gente vai fazer as laterais. Então agora a gente vai fazer aqui a lateral, eu já desfiz, né, o meu fresinho. E eu queria mostrar para vocês que a gente vem com essa parte aqui de trás e qual que é a intenção do corte nu? Descer exatamente nessa elevação, para poder a frente ser um pouco menor, ele ser um pouco menor e encontrar com essa parte aqui de trás. Se eu fizer reto assim, quando ela jogar o cabelo para frente, a frente vai ter um bico maior, né? Essa parte da frente aqui vai ficar um bico muito grande e também não vai ter o movimento que a gente quer. Então a gente sempre vai descer ele dessa forma, preservando aqui a ponta cheia. Vocês podem reparar que aqui na frente ela já tem naturalmente uma franja um pouquinho menor, tá vendo? A gente ainda vai preservar isso, porém trazendo um pouco mais de elevação aqui, para não ficar um quadrado, tá? Então vamos lá, separei aqui a minha frente. A frente eu vou fazer um bloco inteiro aqui, ó, pegando um pouquinho dessa lateral, ainda com um pouquinho do que foi cortado, tá? E essa primeira parte aqui eu elevo a 0 graus, só que na hora que eu for cortar, essa é a minha mecha guia, você tá vendo que aqui tá bem cortadinho. Eu vou subir ela sempre nesse movimento aqui com a tesoura, tá? Então eu pego aqui, vou subindo, subindo, boleando ela assim, tá vendo? Olha lá. Então vocês já percebem que ela vem levemente subindo aqui, criando uma camada menor. Vou fazer a mesma coisa, separando apenas a franja. Pego o bloco inteiro aqui. Esse daqui eu vou pegar na vertical e descer com uma pinça lateral. Faço a mesma coisa, mantenho a mecha guia e aqui eu subo bem mais. Para quando eu soltar, ó lá, fique nessa elevação aqui bem perfeita. Ainda preserva essa franja, a gente vai fazer ela junto com a outra parte e ela vai descer para encaixar nessa partezinha aqui para completar esse círculo. Então vou girar agora, fazer a mesma coisa nessa lateral aqui, vocês podem observar. Então eu pego meu primeiro bloco, junto com o bloco que eu já cortei, elevo a 0 graus. Corto subindo levemente esse cabelo, faço a mesma coisa, separando minha franja, seguro, subo ainda um pouquinho mais esse degradê. Feito isso, a mesma forma da lateral, vamos fazer a parte agora da frente, tá? Então aqui na frente eu vou segurar essa franja, fazendo um triângulo. Quanto mais profundo for o meu triângulo aqui para trás, mais volume na franja. Quanto menorzinho o meu triângulo, menos volume na franja. A ideia dela não é ter uma franja muito curtinha, então a gente vai vir aqui. Eu defino o comprimento, se eu quero no queixo, na boca, no nariz, na sobrancelha. Elevo a 0 graus, aqui eu quero só encaixar com essa lateral. Então eu vou tirar ali 2 palmos igual foi tirado de trás. Pego essa lateral, encaixo com essa daqui, ó. Desço a minha elevação aqui, para tirar esse quadrado, tá vendo? Então eu venho aqui, tiro esse biquinho. Mesma coisa eu faço com essa lateralzinha aqui. Ó lá, tá um quadrado bem evidente. Tiro esse biquinho. E aí eu já consigo ajustar a minha franja. Se você quiser uma franja com menos volume na ponta, você dá essa torcidinha, que é um truque clássico. Fecha a metadinha da sua tesoura ali na ponta para tirar um volume. Mesma coisa eu faço desse lado. Só um pouquinho de sujeirinha. Tiro o volume. E aí tem um truque que eu sempre ensino vocês, que é colocando sempre a serra para dentro, para não machucar os olhos. Então sempre a serrinha para dentro. Eu venho aqui nessa lateral, puxo o gancho, duas quantidades de cabelo. Na direção do nariz da minha cliente eu desço e vejo se tem alguma pontinha. Aqui não tem, já está exatamente as duas terminando no mesmo comprimento, para não ficar uma lateral mais torta do que a outra. Faço a mesma coisa com o bloco aqui da nuca. Coloco aqui pra frente, ó. Lá eu meço. Aqui tem uma pequena sujeirinha aqui passando. Eu venho
tiro essa pequena sujeirinha sem mexer no comprimento e faço novamente aqui na lateralzinha também. As duas têm exatamente o mesmo comprimento, não precisa mexer. E aí eu já tenho as duas laterais exatamente do mesmo tamanho. Agora, como eu falei para vocês no início do vídeo, esse é o nosso básico layer cut, que é o corte básico, que todo profissional consegue fazer, independente se você está aprendendo a profissão agora ou se você já tem anos de profissão. Esse é um corte coringa. Todos os outros cortes que você possa fazer durante a sua profissão e a sua carreira vão partir dessa base que eu passei para vocês, tá? Então assistam quantas vezes for necessária. Eu vou trazer o resultado desse cabelo, só lembrando que agora a gente vai fazer umas luzes antes de mostrar para vocês o resultado. Quando ele vir, ele vai estar com pequenas luzes, porém o corte vai ser exatamente o mesmo, tá bom? Então aguarde aí, já já vem o resultado. Bom, como eu avisei vocês, ela já está com as luzes agora, mas eu vim aqui para mostrar o resultado do corte. Vocês podem reparar a ponta cheia, a lateral, ó, em degradê. Agora que ele está escovado, você consegue ver ainda melhor, para dar aquele efeito em U e deixar o cabelo, ó, bem soltinho, com leves camadas, priorizando essa pontinha, tá? Vou mostrar agora para frente aqui, para vocês verem. Olha só como cai bonito. Vocês conseguem ver que a franja está com leveza, não tem marcação, não tem degrau. E é um corte que você pode usar com várias clientes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, deixe o seu comentário se eu puder te ajudar de alguma maneira e dá um check-out lá no meu Instagram, @JulianaGranado Oficial. Até a próxima!